pessoal, aqui é a professora Letícia com mais um vídeo agora para vocês sobre conjuntos. A gente pensa assim, o que é conjuntos? O que vem à mente de vocês? Um exemplo bem bom seria a distribuição da população brasileira, onde essa população brasileira ela é dividida pelo sexo masculino ou feminino, se é mulher ou homem. Então, a ideia de conjunto seria isso, em relação ao sexo masculino e em relação ao sexo feminino, né? Como podemos notar, em muitas situações, recorremos à noção de conjunto na matemática. Para formar diferentes conjuntos, podemos usar determinadas características, como a das figuras geométricas ou a dos números. Aí vem alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Exemplo 1 aqui, conjunto dos números naturais pares. Aí eu penso, qual é o conjunto dos números naturais pares? Aí eu vou colocar 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Vemos aqui, ó, que todos eles são naturais e são pares. Eis o conjunto desse exemplo aqui, então. Aí aqui no segundo exemplo pergunta, o conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. Polígonos poderiam ser qual? Triângulos, retângulos, quadrados. Só que eles teriam que ter menos de 7 lados. Um exemplo seria o triângulo, o quadrado, o retângulo e entre outros com menos de 7 lados. Bom, pessoal, lembrando que esse conteúdo sobre conjuntos, vocês podem encontrar no livro Conexões com a Matemática, do ensino médio do primeiro ano, tá? Que é da editora Moderna, onde o responsável é o Fábio Martins de Leonardo. Ele é um livro que tem esse tópico sobre conjuntos, é o capítulo 2. Quem tiver interesse, pode já pegar o conteúdo desse livro. Então, a gente passando agora para a representação de um conjunto. Vamos lá. Há mais de uma forma de representar um conjunto. Como, por exemplo, vamos representar de diferentes formas o conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Veja que aqui são números ímpares, não é isso? Guardem aí. Pronto, uma forma da gente representar o conjunto A, que é a mais conhecida, a mais comum, é dessa forma. A, que representa o conjunto, abre chaves e coloca os elementos que representam o conjunto A. 3, 5, 7 e 9. Então, uma das formas de representar o conjunto A seria dessa forma. Outra forma de representar o conjunto A seria essa. X é um número natural ímpar menor que 10. Então, outra forma de representar o conjunto A seria dessa forma aqui. X, que é um dos números que representa o conjunto A, é um número natural ímpar menor que 10. Então, quais são os números ímpares menores que 10? 1, 3, 5, 7 e 9, que é justamente o conjunto A. Então, aqui, esse segundo aqui, seria uma nova forma de representar o conjunto A. Então, outra forma também é através do desenho, que é chamado de diagrama de Venn, que é esse desenho aqui, que é o conjunto A. É outra forma. A gente coloca todos os elementos de A, 1, 3, 5, 7 e 9. Esse daqui se chama o diagrama de Venn. Creio eu que seja esse nome porque o cara que fez essa linda descoberta tinha alguma coisa a ver com Venn. Então, ele não foi nada besta e colocou esse sobrenomezinho aqui dele, né? Então, aqui é a terceira forma de representar o conjunto A. Que veja também que dentro do desenho também existe os elementos que fazem parte de A. Outra coisa interessante que a gente também tem que saber é o caso do pertence e o não pertence. Um exemplo,
1 pertence a A, eu pergunto, 1 pertence a A? Pertence, logo eu vejo que aqui o 1 pertence a A, tanto aqui nesse conjunto, como desse, como nesse. Nos dois, o 1 pertence a A. Então, como é que a gente poderia colocar numa notação matemática? 1 pertence a A. Seria uma forma de colocar em notação matemática. E se um não pertencesse a A? E aí? Um exemplo, o 2. O 2 pertence a A? No caso aqui, ó, o 2 pertence a A. Veja que o 2 aqui não aparece, então ele não pertence a A. Então, como é que seria? 2 não pertence a A. Então, se ele pertencer, é o Ezinho normal. E se ele não pertencer, é o Ezinho cortado. 1 pertence a A e 2 não pertence a A. O próximo tópico é igualdade de conjuntos. Lembrando que um conjunto ele é representado por uma letra maiúscula. Pode ser uma letra qualquer, mas tem que ser representado por uma letra maiúscula. A maiúsculo, B minúsculo, C, D, qualquer letra. O importante é que ela seja maiúscula. Vamos lá. Dois conjuntos A e B são iguais, ou seja, A é igual a B, quando temos os mesmos elementos. Exemplo, x tal que x é um número natural menor que 5. Então, aqui é o conjunto A. O conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele pergunta, no primeiro exemplo, se A é igual a B. Se a gente analisar bem, eles são iguais. Vocês vão dizer que não, mas eles são iguais. Por quê? Quais são os elementos de A? Os números naturais menor que 5. E quais são esses números naturais menor que 5? 0, 1, 2, 3, 4. O 5 entra? Não, porque aqui ele falou só menor, não falou igual, então o 5 não entra. Vai só até 4. Veja que os elementos do conjunto A são esses daqui, que foi o que falou aqui, né? Aí eu olho para o conjunto B. O conjunto B tá aqui, ó. Dá para visualizar de forma bem visível, que bem melhor. Então, a gente vê aqui, o conjunto A é igual ao conjunto B? Sim, veja que é. Então, aqui a gente pode confirmar que A é igual a B. Aí vem o próximo exemplo. C, x tal que x é um número natural par menor que 8. Então, a gente vai construir aqui o conjunto C. O conjunto C vai ser quem? É um número natural par menor que 8. Então, vai ser quem? 0, 1, par, gente, é par. 2, né? 4, 6. E o 8 entra? Não entra. Então, vai só até o 6, que são os números pares. Aí, eu olho. O conjunto C é igual ao conjunto D? Não é. Veja que não é. Veja que o conjunto D tem o elemento 1, e já o conjunto C não tem. Do mesmo jeito é o conjunto C. Tem 0, mas o conjunto D não tem. Veja que tem 2, ok, 4, ok, 6, ok. Mas eles não são iguais em todos os elementos. Para a gente dizer que C é igual a D, a gente tem que ver que os dois têm que ter os mesmos elementos, como fala a definição em cima. Mas como eles não têm, tem uma diferença de 1 ou 2 elementos, então a gente fala que C é diferente de D. Bom, iremos ver agora 3 elementos, que é o conjunto vazio, o conjunto unitário e o conjunto universo. Vamos começar pelo primeiro aqui, o conjunto vazio. É um conjunto que não tem elementos, ou seja, ele pode ser representado dessa forma ou dessa forma. Dessa forma aqui quer dizer conjunto vazio. Dessa forma aqui também é conjunto vazio, tá? Um dos dois pode ser representado. Dessas duas formas aí. Exemplo, B, x tal que x é um número primo par maior que 5. Existe um número primo par maior que 5? Não existe, né? Porque o único
o único número primo par que existe, a gente sabe, é o 2. Então, aqui, o conjunto B seria um conjunto vazio, que poderia ser escrito dessa forma ou dessa forma aqui, que representa o conjunto vazio. Já no conjunto unitário, já diz, né? Contém apenas um elemento. É um conjunto que tem apenas um elemento, né? Como fala a definição. Exemplo, o conjunto C, x tal que x, é um número natural primo par. Qual é o único número primo que é par? É o número 2, não é isso que a gente conhece? O único número par que é primo é o 2. Então, o conjunto 2 é representado dessa forma. C é igual a 2. Então, veja que aqui é um exemplo de conjunto unitário, porque tem apenas um elemento. Já o conjunto universo é um conjunto considerado para estudar uma determinada situação. Exemplo, se vamos estudar a faixa salarial de uma empresa A, o conjunto universo é o conjunto de todos os valores dos salários de todos os funcionários. Então, seria a resposta desse exemplo aqui seria só o U de conjunto universo, que seria, abre as chaves, né? E a gente falaria valores dos salários dos funcionários, que seria todo o conjunto universo. Bom, o próximo tópico é subconjuntos de um conjunto. Sabemos que um conjunto ele tem diversos subconjuntos, tá? Então, dizemos que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, se e somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Um exemplo aqui foi através do desenho. Veja que temos aqui o conjunto A, abrangendo todo o... temos o conjunto B, no caso, né? Abrangendo todo o conjunto A, que é essa partezinha do meio aqui. Então, a gente pode ver a característica que os elementos de A estão todos contidos em B, não é isso? Ou seja, a gente pode falar de duas formas. A é um subconjunto de B, porque A está dentro de B. O A está contido em B. Veja que A realmente está contido dentro de B, né? Isso, todos os elementos de A estão dentro de B. Uma forma de expressar o A está contido em B é dessa forma aqui, ó. A está contido em B. Então, essa notação matemática aqui quer dizer que A está contido em B. E isso é verdade, porque o A está contido no conjunto B. Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que eu também posso falar isso, que B contém A. Então, temos a boquinha virada para a direita e temos a boquinha virada para a esquerda, não é isso? Então, a boquinha virada para a direita é o contido e a boquinha virada para a esquerda é o contém. Aqui, no caso, como é que a gente falaria? Expressaria em palavras B contém A. Isso é verdade? Sim, é só você olhar para o desenho. Veja que B contém A? Sim, contém. O A está totalmente imerso dentro do B. Outra coisa que vocês não podem esquecer foram dois pontos que eu coloquei aqui bastante importantes. O primeiro, todo o conjunto está contido nele mesmo. Eu pergunto, A está contido em A? Sim. Sempre vocês vão responder sim. Todo o conjunto está contido nele mesmo, como fala a primeira afirmação. A segunda afirmação é, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, se eu perguntar assim, aqui no conjunto A, existe o conjunto vazio? Vocês não vão dizer que não, vão dizer que sim, é verdadeiro, porque seja qual for o conjunto, sempre o conjunto vazio vai estar contido neste conjunto.